Aqui quem fala é Thiago Costa, sócio fundador da Pátria Cidadania. E estou aqui com o nosso ilustre professor economista Samidana. Thiago, prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que me interessa. Eu acho que interessa muita gente, né? Verdade, é um assunto que está no momento, principalmente para quem é brasileiro, né, professor? Falando de cidadania italiana, cidadania europeia, que abre portas para a Europa, né? E não só pensando na nossa geração, mas nos futuros das nossas próximas gerações. E tem outra coisa, né? A gente está numa janela interessante para fazer a cidadania europeia, porque a gente não sabe quão rápido as leis podem mudar. Exato. Já mudaram no passado, pode continuar mudando. Perfeito. E hoje, pelo menos com vocês, é um processo relativamente rápido, né? Pelo que você está me falando, e você tem vários benefícios em ter um passaporte mais forte como o passaporte aceito na comunidade europeia. E aí, professor, pensando nisso, né, principalmente você, que sabe até trazer para a gente informações de diferenças do custo de vida e o poder de compra aqui no Brasil versus o custo de vida e poder de compra na Europa, que é totalmente diferente, né? Você tem um primeiro ponto que é na relação impostos-serviços públicos. Eu diria que a carga tributária é mais ou menos parecida até com o Brasil. Claro que depende do país, mas em geral é parecido. Sim. Só que a grande diferença é que quando você paga imposto, o que você espera em troca? Eu espero uma segurança pública, eu espero um sistema, uma infraestrutura de transporte público razoável, eu espero uma educação de qualidade pública e uma saúde pública. Aqui no Brasil, o que acontece? Os serviços públicos são muito ruins e a gente paga por eles. Exatamente. Só que as pessoas que têm mais condição pagam duas vezes. Então eu, por exemplo, tenho um plano de saúde privado. Então eu pago no imposto, não tem, é ruim, eu pago privado. Quem não tem condição, não tem o que fazer. O cara fica com o público e já era. Quando você começa a tirar essas contas do orçamento, você fala, poxa, já é um fôlego a mais que eu tenho para uma qualidade bem razoável. Então, principalmente em grandes cidades, eu morei em Madrid, mas acho que vale também para grandes cidades italianas, você tem um sistema público de transporte muito bom. Exatamente. Então pouca gente anda de carro. O carro é mais estresse, mais tempo, mais imprevisto. O metrô normalmente atende bem, rápido e não é aqui em São Paulo, em outras cidades que nem tem, mas aqui em São Paulo você tem que andar muitas vezes para chegar perto do metrô. Não é incomum uma pessoa tomar um ônibus ou um Uber até o metrô e do metrô ir. Verdade. Então, isso facilita muito. Eu estive em Portugal recentemente e um dos nossos advogados lá, ele tem um carro que ele paga 200 euros por mês, uma X1, hein? Eu fui perguntar como é que funcionava a taxa de juros lá. E a taxa de juros é 4% ao ano, professor. Isso está ligado muito à lógica até americana e europeia. Porque aqui é o seguinte, para você ter um carro, geralmente você precisa ter o dinheiro todo. Você vai para financiamento, ou a taxa de juros é muito alta, ou tem aquele truque de inflar o preço para a taxa parecer baixa. Então, fala assim, o carro custa 100 mil, mas à vista eu faço por 70. Então, obviamente, tem 30 mil de juros embutidos. A mentalidade do americano e do europeu é o seguinte, comprei uma X1. O que eu preciso ter para comprar ou para manter uma X1? Eu preciso conseguir pagar a desvalorização dela, porque o carro desvaloriza, obviamente a manutenção, mas isso não é isso que vende, e o aluguel de um mês. Só que se a gente fizer uma conta básica, fazer uma conta muito fácil, 100 mil reais ou 100 mil euros, 4% de juros, 4 mil euros que você vai pagar ao longo de 12 meses. Perfeito. Então vai dar pouco por mês para isso, né? Lembrando que uma X1 custa bem menos que 100 mil euros, imagino, lá. Então você precisa pagar muito menos. Só que isso não é só com o carro. É com o carro, é com a casa, é com qualquer bem. Então você vê um cara, é muito comum nos Estados Unidos isso. Você vê um cara, você fala, ele dirige um baita carro, ele mora numa casa, mas ele não precisa pagar toda a casa ou todo o carro. Ele está pagando só os juros disso. Então se você tiver, vamos fazer uma conta maior agora, 1 milhão de euros, a gente está falando de 40 mil euros por ano. 40 mil euros por ano para você ter um patrimônio de 1 milhão de euros. Que já é uma casa muito mansão. Muito mansão, dependendo da cidade, vai ser uma casa top. Mas eu só fiz essa conta fácil para isso. Então, a taxa de juros e o sistema de crédito está ligado a isso. Assim, quanto você precisa pagar só os juros daquilo que você está vivendo, do que está consumindo. Isso é maravilhoso, é aquilo que você comentou. Se nós conseguíssemos ter essa opção aqui no Brasil, seria muito melhor. Imagina, você conseguir ter uma taxa pequena e tudo que você paga de imposto ser reverberado para você de maneiras positivas, né? Como você comentou, saúde, educação.
E por falar em educação, por exemplo, né, ponto que aqui no Brasil eu vejo muito as pessoas serem impactadas é que as pessoas não conseguirem se desenvolver da maneira de ensino. Primeiro porque se você for buscar uma faculdade pública que é super difícil, você, né, muito concorrido. E se você for pagar uma faculdade, obviamente é muito oneroso. Principalmente a gente falando de medicina ou de uma faculdade um pouco melhor, rios de dinheiro que você acaba pagando. Então eu vejo isso muito atrasado aqui no Brasil. E diferença é que a Europa, ela te dá esse benefício a custo zero para aquele cidadão. Isso reflete também na economia? Muito. E ainda também, eu lembro que eu, enfim, já fui professor da FGV durante mais de 15 anos, e eu viajava às vezes bastante para conhecer outros sistemas de estudo. Primeira coisa, ainda que você vá numa faculdade cara e que não seja custo, que são poucas lá, caras, sei lá, a faculdade discrimina preço. Então você tem o preço para quem é da União Europeia e o preço para o estrangeiro. Mas não é assim 10% a diferença. Não, é tipo 4, 5, 6, eu acho que eu cheguei a ver 10 vezes mais. Por exemplo, a Holanda é um país de muitas universidades. E nas universidades holandesas você não precisa falar holandês. As aulas são em inglês. A Universidade de Maastricht, que é uma das principais da Holanda, mais de 50% dos alunos não são holandeses. Olha só. Porque você tem também o Erasmus Program. Na Europa, o estudante é estudante, né? Então ele não fica necessariamente trabalhando. Você vê ele circulando a Europa também por isso. Essa é outra vantagem, né? Aqui, para a gente ir para outra cultura, dependendo do lugar que você mora do Brasil, são muitas horas. Na Europa tem vários lugares que você consegue em 1, 2 horas de carro, dependendo do país que você está, ir para um país ou outro, onde você vai ter outra língua, outra cultura, outras possibilidades de emprego, outras possibilidades de educação. Exatamente. Então essa é uma questão geográfica, mas que também tem um benefício, principalmente para estudante que quer conhecer novas culturas, quer conhecer o mundo. Então é uma coisa que dá para fazer a um custo muito baixo. Aqui tá bom, você pode ir para a Europa e fazer um mochilão, mas a passagem... O custo que você vai ter lá não sendo cidadão, a dificuldade que você vai passar, né? Outro ponto que eu acho muito interessante, falando da saúde pública, né? Aqui, como você mesmo comentou, a gente já paga imposto, passa também pagar uma saúde privada para nossa família. Paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Eu até brinco de vez em quando, falo, poxa, podia ter um auxílio, né? O governo podia trazer um auxílio pra gente no sentido de, olha, se eu opto por pagar pelo privado, eu podia ter desconto por IPVA. O que você acha? Não, é justo, porque você não está onerando o governo. Mas é claro que a gente vive aí numa cultura de cobrar muito do cidadão e dar muito pouco, não entrega nada. Os serviços são muito ruins no Brasil, né? E aí a pessoa às vezes vê as coisas em outros países, como na Itália, na Espanha, e fala, é caro. Mas tem que ver que você economiza em várias coisas. Muita coisa. Fora que você falou, carro é muito mais barato, casa talvez não seja mais barato, o preço, mas como a possibilidade de financiamento é muito maior, com uma taxa mais baixa, acaba... E o cara não está preocupado em quitar a casa à vista, porque ele fala assim, eu vou morar durante... Parcela tudo. Parcela e não tem esses juros aqui que são quase impagáveis, é quase um suicídio financeiro. E aí falando um pouco mais aí da razão do SAMI, você que também já é europeu, que já tem todo esse acesso, já tem uma vida estruturada, mas o fato de para você ter a cidadania, conta um pouquinho pra gente a razão principal, SAMI. Tem razões imediatas, assim, o passaporte italiano é um dos mais aceitos do mundo, assim, ele te permite a entrada sem grandes burocracias em vários países. Um exemplo é os Estados Unidos. Se você é italiano e pretende entrar nos Estados Unidos, é muito mais fácil que um brasileiro. Então tem essas questões, eu viajo bastante, a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Nem o meu, para uma aposentadoria daqui a uns anos, mas principalmente do meu filho. Eu não sei como vai estar esse país daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então meu filho estuda numa escola bilíngue, estou tentando que ele aprenda mais línguas porque aumenta as possibilidades dele. E eu sei que tirando a cidadania italiana, ele vai ter uma facilidade grande para se inserir no mercado. E ter opção é você ter liberdade. Se você não tem opção, você tem que ficar aqui. A Itália até tem, por exemplo, algumas coisas que você pode pedir expatriação. Não é a cidadania, mas os impostos são altíssimos. Então, é melhor fazer pela via da cidadania. E lembrando que aqui na cidade de São Paulo, eu acho que uma altíssima porcentagem tem alguma ascendência italiana. E às vezes a pessoa nem sabe. Você tocou outro ponto também interessante, professor, da questão do acesso aos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália. E os Estados Unidos sempre foi um lugar que muito brasileiro quer mudar de vida, ir para lá e ter outras oportunidades nos Estados Unidos. Ele também pode pedir uma cidadania italiana através de um investimento que ele faz lá, de uma bagatela de $1.100.000. Se ele tivesse dinheiro aqui e ele investir lá nos Estados Unidos,
ele consegue a cidadania italiana. Para você que já tem a cidadania italiana reconhecida, esse investimento vai para apenas 100 mil. Você pode morar, trabalhar, montar tua empresa nos Estados Unidos, ter seu filho, tua vida lá como um cidadão americano. E você, né, ter procurado assim a experiência que você está tendo conosco também. Sensacional, assim, a velocidade de atendimento em um dia que eu falei com vocês já levantaram os documentos que eu mesmo tentei achar na internet. Eu não sou um cara leigo, assim, eu estou acostumado a fazer pesquisa, tudo, mas vocês conhecem os caminhos, conseguiram já pegar os documentos, é muito rápido, a equipe é muito proativa, assim, sabe? Mesmo que você não precisa ficar cobrando toda hora, pelo contrário, né? Eu fico esperando e vai chegando, e aí é só seguir o processo e vocês explicam tudo, é super legal. Assim, que legal. Tinha conhecido pelo Pânico, e aí abriu essa possibilidade na minha cabeça, assim, porque antes eu achava, pô, eu não vou te ficar 19 anos, é muito tempo, é muito cansativo. Em 19 anos muita coisa pode mudar também, inclusive das leis sobre direito de cidadania. Então, precisaria ser uma coisa mais acelerada. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, prazer foi meu. A gente vai falando um pouco da jornada. Começamos agora e eu vou passando para vocês. Tenho certeza que vai ser muito divertido e principalmente vamos ter os resultados esperados. Se você gostou desse vídeo, achou interessante o conteúdo, basta se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like. Até a próxima.